exercício. Deixa-me ver. Licença, meu querido. Estudo sinal da função afim é quadrática. Ah, ele fez a quadrática também, que legal. O estudo sinal de uma função afim ou quadrática consiste em determinar no domínio os valores em que a função é positiva, negativa ou nula. Olha que legal, é exatamente o que eu falei. Só que falou mais bonitinho, mais chique. E se tu leu, tu aprendeu muito mais do que me escutando falar. Isso é incrível. O estudo sinal da função afim, troca de ideias. Em uma feira agrícola, o lucro de uma empresa sobre a venda de suas máquinas é descrito pela função L de x igual a 3x menos 27, em que x representa a quantidade de máquinas vendidas. Esta empresa apresenta lucro crescente ou decrescente? Essa aí estava tranquila, né? Essa primeira colocaçãozinha, já que ele falou que o lucro de x é 3x menos 27, eu olho o coeficiente angular, vejo que ele é positivo na minha mente, já aparece o gráfico crescente. Letra B. Qual a quantidade de máquinas vendidas para que esta empresa não tenha lucro nem prejuízo? O que é não ter lucro nem prejuízo? Igualar o lucro a zero. Como eu posso igualar na frente ou atrás? Eu somo 27 em ambos os lados, eu divido por 3 ambos os lados e pronto, com uma lógica bem simples, descubro que a empresa deve vender 9 máquinas para não ter nem lucro nem prejuízo. Seria nobre escrever tudo isso por extenso, como eu acabei de falar. A empresa deverá vender. A empresa deverá vender 9 máquinas para não ter lucro nem prejuízo. Por que, professor, escrever isso? Por que perder esse tempo? É porque se tu sempre faz as coisas corretas no teu dia a dia, sempre dando o máximo de ti, sempre fazendo o melhor, na vida adulta tu vai ser assim automaticamente. Se tu sempre faz meia boca, escreve meia boca, faz tudo pela metade, não acredite que na vida adulta, de uma passe mágica, tu vai virar um adulto que faz tudo certo e que dá tudo certo. Porque se tu fazer sempre tudo pela metade, meia boca, vai ficar sempre tudo pela meia boca, porque tu te educou assim a vida toda. Então não se esqueçam, o ninja, ele sempre calcula organizadamente, responde por extenso perfeitinho, sempre exercitando todas as suas habilidades, não só a matemática. Isso é muito importante ficar claro. Eu achava na tua idade que isso era babaquice, que isso não fazia diferença. Né? Depois de adulto a gente vê, né? Meu Deus, poxa, podia ter chegado mais, ido além, sido melhor. E dá para voltar atrás, né, professor? Jamais, não dá para voltar atrás nunca. Esboçando o gráfico dessa função, tem-se. Olha o que o cara fez, o esboço, na verdade não é esboço. Aquilo ali é um gráfico, pô. Tem eixo X, eixo Y. Mostra onde corta o eixo X, onde corta o eixo Y. Pô, altos gráficos. Esboço, para mim, esboço é uma coisa tosca, assim, ó. A inclinação, tu não tem importância nenhuma. Tu só quer saber aonde é mais, aonde é menos. Observando o gráfico, tem-se que... Aí ele faz aquele estudinho ali, que bonitinho, ó. L de x é menor que zero, para... Ele escreveu no sentido oposto do que eu escrevi, tu viu? Ele primeiro disse quando é que a função era positiva, negativa ou zero, para... Aí ele escreveu ainda, bonitinho assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x menor que 9. Ah, lógico, né? Para lucro de x igual a zero, para x igual a 9. Lucro de x maior que zero, para x maior que 9. Pô, exatamente o que eu tinha acabado de te explicar. Com tanto repeteco assim, não tem como não aprender. 3. Nessas condições, quando a empresa tem lucro e prejuízo, a empresa, como ele já fez o estudo para ti, a empresa terá lucro. Ah, tá, entendi. Empresa. Entendi, 13 o ano. Empresa, obrigado. A empresa terá lucro para isso, ou para mais de 9 máquinas vendidas. Por
Por que responder assim, não escrever x maior que 9? Porque x maior que 9 estava escrito em cima. Não faz o menor sentido de escrever x maior que 9 e copiar o que estava em cima. Tu tem que escrever o que ele te perguntou em bom português, para um leigo entender, não para um matemático ver. Certo? A empresa terá lucro para mais de 9 máquinas vendidas. A empresa terá prejuízo para menos de 9 máquinas vendidas. Muito bem. Pois não. Mas tratando-se de máquinas vendidas e vendidas por pessoas. Ah, é verdade. É verdade. Ele realmente, aqui ele se passou um pouquinho, ó, na hora que ele escreve isso aqui, né? Certo? Esse número reais aqui não faz sentido, faria mais sentido naturais. Concorda comigo? A colega tem razão. E isso é uma coisa importante, tu vê, ó, se eu te dou simplesmente essa função aqui sem te explicar nada e te peço o estudo do sinal, tu faz com reais. Porque tu está supondo que nós estamos usando uma função matemática, né? Não necessariamente com aplicação na vida real. Na hora que eu dou um contexto para esta equação e aviso que isto aqui é o número de máquinas vendidas, não faz sentido falar em pi máquinas vendidas, por exemplo. Então, realmente, a colega tem toda a razão. A apostila, né, deu uma bobeadinha ali. Claro que se a gente for questionar o autor, ele vai falar, não, mas aquilo ali era o estudo de sinal da função, não do lucro da empresa. Ele vai, né, ele pode sair pela tangente, de certa forma. Mas é verdade, eu faria essa observação aí, né, se tu não estiver bem consciente do que nós estamos discutindo, eu faria essa observação. Olha que legal na página 24, ó. Ele faz o estudo do sinal da função de maneira genérica. Olha que interessante o que esse cara faz. Eu lembro que na tua idade eu olhava isso e eu não entendia essa parte aí. Eu olhava, que é isso, cara? Eu ia lá, tirava 10 na prova, tudo bonitinho, fazia o gráfico, pá. Mas eu olhava aquela parte ali, aquilo me era indigesto. Essas letras aí me perturbavam um pouco. Claro que anos depois eu olhava para isso e pensava, meu Deus, por que eu não entendia algo tão óbvio? Porque o cérebro humano, como já deve ter percebido, é uma máquina incrível de resolver charadinhas. Então olha só, se eu tenho uma função genérica, ax mais b, se eu quero fazer o estudo do sinal da função, eu tenho que fazer o esboço do gráfico. Para fazer o esboço do gráfico, eu tenho que achar a raiz. Para achar a raiz, eu tenho que igualar a zero. E aí eu acho a raiz genericamente, ó. A raiz sempre será menos b sobre a. Sempre. Como é uma função de primeiro grau, eu sei que o gráfico dela é uma. Porém, esta reta pode ter duas caras diferentes. Uma vai ser quando o coeficiente angular é positivo e vai ter outra cara quando o coeficiente angular. Supondo que esse número seja positivo, eu sei que não interessa qual dos casos, o gráfico vai ser cortado sempre no eixo x em menos b sobre a. Tudo bem? Nesse caso, o gráfico é crescente e esse fica o estudo do sinal. Nesse caso, o gráfico é decrescente e o estudo do sinal muda. Ó. Acima da raiz fica negativo e abaixo da raiz fica positivo. Pronto, agora que eu fiz esse estudo genérico, acabou. Se eu ficasse fazendo só a equação de primeiro grau, acabaria a minha vida e eu não teria completado o estudo de todas as funções afins que existem. Quando eu troquei os coeficientes por letras e fiz o estudo, em 5 minutos eu fiz o estudo mundial intergaláctico das funções de primeiro grau. Puta, é muito mais foda fazer o estudo com a letra. Então tu tem a obrigação de me superar e entender esta página 24. Tens que olhar para aquela ali e ficar idiota, assim, meu Deus, que óbvio essas letras. Estou entendendo cada maldita letra na minha frente. Porque se não estiver entendendo, tens que te manifestar, porque é nobre, e a gente consertar o teu raciocínio para que tu entenda esse estudo genérico. Isto resolve todas do mundo. É isso que é a beleza das letras e da álgebra, certo? Que beleza! Agora que nós sabemos fazer o estudo do sinal de uma função, seja qual for a função de primeiro grau, podemos continuar. Eu pedi para fazer a página 24? Pediu ou não pedi? Yeah!
Página 24, exercício 1. Era para fazer o estudo do sinal de várias funçõezinhas? Só quero ver. Isso aí era importante fazer no caderno, né? Porque aparentemente ele não tem espaço.